Cheguei. Chegou pra ficar. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós. Boa noite, gente. A paz. Boa noite, Monique. Boa noite. Felicidade de você aqui. Demoramos, mas conseguimos, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vai sair, em nome de Jesus. Um tema desse, a live não pode, né? Com certeza. Tem como, não. Que é isso? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Então tá bom. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, já vi um monte de gente aí. Tânia, Flávia, Marlon. Isso. Uma galera aqui com a gente. Todos irmãos em Cristo. Bênção, Valéria também está aqui. Valéria. Isso aí. Alice. Jéssica, Coração. boa noite, gente. A paz do Senhor. Coração para cada um de vocês. Amo muito. Com certeza. Muito feliz de estar aqui com vocês. Divininha também está aí. Até a Divininha está aqui hoje, amiga. Pensa. Divininha também vem aprender para ela e Tânia, ó, aprimorar aí esse papo de culto doméstico. Com certeza. Bom. Gente, olha, nós vamos iniciar nossa live. Nós não temos pressa, não temos hora para acabar, tá? Então você fica aí à vontade, que o bate-papo aqui vai ser muito bom com a nossa amiga Daniela Andréia. Eu vou desativar os comentários para que a gente possa ver a Dani melhor, tá bom? Senão os comentários ficam no rosto dela. E aí tem uma caixinha com um pontinho de interrogação ao lado dos comentários. Essa caixinha, você pode colocar uma mensagem, você pode colocar uma pergunta, uma dúvida que você tenha sobre o culto doméstico, que no final da live eu vou ler, tá, cada pergunta para que eu e ela possamos estar respondendo a você, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que essa live seja uma live assim, abençoadora, né, para sua família, para o seu ministério, tá bom? Participe com a gente, não sai, fica aí até o final, que vai ser muito bom. Então, lembrando, a caixinha de pergunta lá, com pontinho de interrogação, é só você clicar e mandar uma mensagem ou uma pergunta, que no final da live a gente vai estar respondendo, tá bom? Vou desativar os comentários agora. Pronto. Agora eu tô vendo o Daniela direito. Ai, muito bom, gente. Eu convidei a Daniela, estou muito feliz por você ter aceitado o convite. Daniela é uma grande amiga minha, uma amiga que a PEC me deu, né? Nós fizemos cursos juntas e desde então não nos largamos mais. Né? Amigas de ministério, de irmã, uma irmã emprestada, uma grande amiga mesmo. Estou muito feliz por ela ter aceitado esse convite. Ela vai se apresentar, ela vai falar para a gente sobre o tema de hoje. Vai ser assim, um momento muito importante para todos nós, principalmente nós que somos pais, né? E vocês que não são pais, né? Ainda não são pais, não se preocupe, estuda aqui com a gente, aprenda, né, como fazer um culto doméstico, um culto no lar, para que você possa ajudar os pais da sua igreja, né? Os pais da sua família, amém? Então, para você mesmo, né, aprimorar esse seu momento aí de culto doméstico, né, com quem você mora. Tá? Nós vamos iniciar fazendo uma oração e a tia Daniela vai te apresentar e nós vamos então, de fato, começar a nossa live. Abaixa a cabeça e feche seus olhos para a gente orar. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui juntos, Senhor, tendo essa rica oportunidade, Pai, através desse aplicativo, da internet, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai, nesse momento informal, Senhor, aprendendo, Pai, compartilhando os conhecimentos com os nossos irmãos, ó Deus. Ó Pai, abençoe, Senhor, este momento, abençoe, Pai, a vida, Senhor, da Daniela, Pai, o ministério dela, Senhor, a tua família, Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada participante que está conosco agora ao vivo, Pai. Abençoe a cada um deles, Senhor. Que não haja impedimento, Pai, para que essa live aconteça e que todos possam participar, em nome de Jesus. Amém. 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 Amiga, se apresenta aí para quem nos conhece. A paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu sou a Daniela Andréia, somos amigas, eu e a tia Monique. Graças a Deus, né? Eu costumo falar que
a APEC nos rendeu amizades fora da APEC, né? Verdade. E eu louvo a Deus porque a Monique é uma delas, e que eu amo muito de coração. Ela sabe que é um desafio estar numa live, e a gente vai vencendo esses desafios, né? Eu costumo dizer aqui em casa que eu prefiro ministrar para aquele monte de gente na minha frente do que estar gravando. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E Deus tem nos preparado para um novo tempo. Verdade. E nós temos que dizer sim aos desafios que Deus tem colocado em nossas mãos. E falar de culto nos lares foi um desses desafios agora desse tempo, que é algo que a gente vive, né? Eu tenho um filho, sou casada com o José, que é esse que o Instagram que eu estou usando, né? Nós temos o Bernardo, que é nosso filho. O Bernardo está com 9 anos. Glória E é a um Deus. desafio, porque nós precisamos não só falar do culto, mas nós precisamos pôr em prática no nosso lar. Verdade. Amém. E isso é algo que já vem, não porque nós estamos em quarentena, mas já vem de um processo anterior, né, dentro dos nossos lares, porque é aqui que começa o ministério infantil, dentro da nossa Amém. casa. Verdade. Então, não adianta nós falarmos de liderança de ministério infantil, de ser professora do ministério infantil, se o seu ministério infantil dentro da sua casa não se iniciou, né? E eu costumo dizer que um ministério infantil começa quando nós descobrimos que tem uma mãe grávida. Então, ali se inicia o ministério infantil, na vida daquela pessoa. Só que não é só o fato de ser mãe, não é só o fato de ser pai. Muitas coisas vêm agregadas com isso que nós vamos falar hoje. Antes da gente entrar no tema, Deus tem nos dado esse ministério, né? Onde nós temos falados para líderes, treinado professores para a honra e glória do Senhor. Algumas vezes eu estou com a Monique, né? Já estivemos juntas. E também temos o Ministério de Evangelismo Infantil, que é o Ministério Tia Danica, onde a nossa família trabalha junto. O meu esposo é o tio Zé, ele faz um trabalho com fantoche, que a gente está aprendendo, né? Que é o Zeca. E agora o Bernardo entrou para o ministério também, porque ele já vinha pedindo há muito tempo, e aí ele vinha ajudando, que é o Senhor Biblinha. Então, nós temos ido a vários lugares para a honra e glória do Senhor, ministrar para as crianças. Aleluia. E a única coisa que eu peço ao Senhor, todas as vezes que eu vou, seja aqui pertinho ou longe, é que eu possa ver crianças se renderem aos pés do Senhor. Amém. Crianças serem levadas a Cristo. Amém. E Deus tem proporcionado essa maravilha de ver isso, né? Porque é uma honra a gente poder ser instrumento do Senhor. Verdade. E hoje eu também pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ser seu instrumento nessa live. Amém. Então, que Deus possa estar nos usando essa noite, a mim, a Monique, e que seja uma bênção. Amém. Amém. E com certeza, né, esse seu ministério, Dani, essa participação do Bernardo, né, essa participação, principalmente dele, né, tem a sua, tem a do Zé e tem a do Bernardo. Mas, com certeza, toda essa participação do Bernardo, né, o que leva ele a participar junto com vocês, não tenho dúvidas que é fruto dessa vida espiritual que vocês mantêm, né? Esse crescimento, essa busca do crescimento espiritual que vocês têm na casa de vocês, né? Dia a dia, através do culto doméstico. Porque isso fortalece a criança, né? Fortalece a nossa fé e nos leva a nos desenvolvermos mais, né? Principalmente quando a criança ela já é salva em Cristo Jesus, né? Ela é impulsionada, né, ao serviço. Muito lindo isso, muito lindo. E a gente tem que lembrar todo o tempo que nós somos exemplos. Tanto como pai e mãe, como professora, como liderança, como contato. A criança está o tempo inteiro prestando atenção nas nossas atitudes. Mais do que no que a gente fala, mas na nossa atitude. Verdade. Então, a nossa atitude dentro dos nossos lares, dentro da nossa igreja, é observada, não só dentro da sala de EBD, não só dentro do culto, mas em todo momento. Igual a Monique está falando. Com certeza, o Bernardo hoje quer fazer parte do ministério,
porque ele tem visto isso na nossa vida, Deus na nossa vida. Então, nós temos que nos preocupar o tempo todo com o que as crianças ao nosso redor estão vendo em nós, porque elas precisam ver Jesus. Amém. Né? E aí, vamos passar um pouquinho falando mais sobre a questão do culto, né? Culto doméstico, culto nos lares, é algo muito importante na vida da criança, ou devocional em família, é só uma questão de nomenclatura, né? Mas é algo muito importante, primeiro, porque o culto é algo agradável a Deus. Né? E a Bíblia nos diz isso. Lá no livro de Romanos, lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Deus se agrada do culto. Mas, muitas vezes, a gente deixa de fazer o culto nos nossos lares. Isso passou a ser uma prática desapercebida, passou a ser algo esquecido, e que não deveria ser esquecido. Né? Muitas vezes a gente foca só o estar na igreja, mas nós precisamos ser igreja, não estar na igreja. E ser igreja é cultuar o Senhor em todo o tempo. E ser igreja, enquanto pai e mãe, enquanto você está ali com uma criança, é você levar essa criança a ser igreja. E no tempo que nós vivemos hoje, a gente fica pensando assim, os templos estão fechados, as igrejas estão fechadas. Não. Está fechadas as portas de uma construção. Mas a igreja não pode parar. E as nossas crianças precisam entender isso. Né? Os nossos filhos precisam entender isso. O que é cultuar? Né? Que o culto pode ser feito em casa. Culto é adoração ao Senhor. E nós devemos adorar o Senhor em todo o tempo, em qualquer lugar. Né? E a prática do culto doméstico tem sido muito esquecida. Se a gente perguntar, muitas das pessoas no tal do corre-corre do dia a dia, né? Porque eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. É o tal do tempo que as pessoas dizem que não tem, né? Com tantos afazeres, e aí acabam esquecendo da sua responsabilidade dentro da sua casa. Porque a família é o primeiro ministério. Amém. Instituído pelo Senhor. Então, cultuar em casa também é bíblico. Lá no livro de Atos, capítulo 5, se vocês quiserem anotar aí, para depois vocês estarem lendo com calma, 5:42 diz o seguinte: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ou seja, cultuar não é só no templo, mas dentro das casas. Nós não podemos perder isso, porque com o culto, além do crescimento espiritual que vem, muitas vezes dentro da sua casa tem pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Verdade. E essas pessoas estão te observando. Essas pessoas estão ali o tempo inteiro vendo a sua atitude mediante ao Deus que nós servimos. Verdade. Né? E nós precisamos criar esse hábito até mesmo para que as pessoas possam chegar a Deus. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4:8, na parte A: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Amém. Se você quer que a sua família se achegue a Deus, você precisa chegar a Ele. Né? Então, o cultuar é importante. O culto doméstico é importante. E aí nós vamos, os nossos filhos, a gente tem que pensar agora na criança. A criança, enquanto nosso filho, primeiro, é um presente do Senhor, é uma herança. Foi colocado em suas mãos, é um empréstimo, vamos dizer assim, né? E nós temos que lembrar que nós somos os primeiros pastores dos nossos filhos. Amém. Nós somos os primeiros, eles são os nossos primeiros discípulos. Nós vamos pastorear os nossos filhos. E como que você pastoreia alguém se você não tem o hábito de cultuar a Deus? Não tem como. Né?
A criança vai crescer seguindo os seus exemplos. Essa é a realidade. Se você não ora, você não lê a Bíblia, você não faz um culto com a sua família, você não tem um momento devocional com o Senhor, a criança vai crescer do mesmo jeito. E ela vai achar que ela não precisa daquilo ali. Porque exatamente. Se a minha mãe, meu pai não faz, por que eu vou fazer? Né? E muitas vezes a gente quer jogar isso para a professora da igreja, para a líder da igreja, mas a responsabilidade do filho é dos pais. Os filhos são herança para os pais, não são heranças para a líder do Ministério Infantil, não são heranças para a professora da classe, são heranças nossas. E nós precisamos cuidar dessa herança e instruir essa herança. Através do culto, a gente consegue ensinar a importância de Deus na nossa vida. Quem é Deus, como é Deus, quem é Jesus. Através do culto nos nossos lares. Charles Spurgeon diz o seguinte: vocês têm os primeiros anos deles e suas impressões durarão para sempre. Os nossos filhos estão na igreja 1 horinha, 2 horas. As outras 22 horas ele está com você. Né? E você tem os anos iniciais para que você deixe as suas marcas, as suas impressões. E que marcas você vai deixar na vida do seu filho? Né? Então, nós temos que ter essa consciência, que a gente marque a vida dos nossos filhos com a palavra de Deus. Né? Como a gente falou aqui, o culto doméstico tem vários nomes. Mas nunca se refira ao culto doméstico menosprezando como o momento da historinha. Historinha é momento de conto de fada. Né? A gente não está no momento de conto de fada. A gente está no momento da palavra de Deus. Porque tem que ter Bíblia, né? Tem que ter Bíblia. Com certeza. Bíblia de papel. A criança, ela precisa, né, nesse momento, tem muitas crianças cristãs, né, de família cristã, mas que mesmo fora da pandemia não estava tendo contato com a igreja, né? E eu conheço uma família assim, e essa família, ela sempre manteve o hábito, né, do momento do culto do doméstico. E o filho, por mais que não estivesse indo à igreja, né, eles não estavam conseguindo, eles tinham se mudado, não estavam conseguindo se adaptar a uma igreja, eles estavam fazendo culto no lar, o culto doméstico. E isso para mim foi algo assim, sabe, um grande exemplo, porque a pessoa, ela não é que ela não tem que estar na igreja, ela tem que fazer parte de um corpo, né, de uma igreja. Mas precisamos entender que o ministério começa na nossa casa, né? O pastoreio, o discipulado, o evangelismo, tudo começa dentro de casa. Essa família, para mim, foi um grande exemplo, entendeu? Porque por mais que eles tivessem se mudado, tivessem, né, saído da igreja que eles faziam parte, até eles acharem uma nova igreja, que já acharam, mas até acharem, eles não pararam de fazer o culto doméstico. E eu creio que até hoje eles devem fazer. O que eu percebo, você falou aí do tempo, né? Que a criança, ela fica na igreja 1 hora, 2 horas, e o resto do dia ela fica com os pais, no domingo, né? Mas no domingo, no sábado, na semana inteira, o que eu percebo é que, como você falou, muitos pais falam assim, não tenho tempo, ou não tive tempo, esqueci, né? Ou então falam assim, não sei como fazer, né? E isso, para tudo tem solução, na verdade, basta a gente querer. Quando a gente quer, a gente consegue solução para tudo. Mas o que eu percebo é que a família, né, os pais, eles acham que o culto no lar é algo assim, de 1 hora, entendeu? De 40 minutos, de 30 minutos. E aí não faz, né? E é algo tão simples, tão curtinho, tão assim, fácil de fazer, mas que, tão necessário, né? Que parece assim que eu sinto que as famílias não dão importância. Parece que é algo assim desnecessário, né? Quando eu tiver tempo, quando der, eu faço. Mas não. É algo que traz assim, uma referência, um exemplo para os nossos filhos de uma forma que a gente nem imagina, né? Lá na frente, nós vamos colher os frutos daquilo que nós estamos fazendo hoje, dentro da nossa casa. E eu creio nisso em nome de Jesus, né? Como Amém. você falou, a palavra de Deus, ela aponta para o culto, né? Ela mostra a importância do culto. E começa em casa, porque no Antigo Testamento não tinha igreja, né?
a palavra era passada de pais para os filhos, geração após geração. E seja assim hoje, né? E esse tempo de reclusão, esse tempo que nós estamos isolados em casa, esse tempo de pandemia, eu acho que está fazendo com que muitas famílias repensem, sabe, Dani, sobre isso, reflitam sobre isso. E estão começando a mudar, né? Eu acho que esse hábito do culto doméstico está sendo restaurado. Infelizmente, pela ocasião que estamos vivendo, né? E não de forma natural. E que esse hábito, pela ocasião, igual você falou, não acabe. Que as pessoas Amém. possam dar continuidade. Porque Amém. quando a gente fala da palavra de Deus, muitas vezes a gente quer usar a palavra de Deus em partes. Né? Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então você tem que ter tempo. E esse precisa ser um tempo exclusivo para estar com Deus. Porque a prioridade, né? Prioridade. A prioridade. Por quê? O culto em família vai te ensinar a buscar a Deus em família. Você vai aprender sobre a palavra. Você vai criar hábitos nos seus familiares. Eu tenho algo no Bernardo que me chama muita atenção, né? Todos os dias, na hora de dormir, nós temos que orar. Ele sempre pede assim, ou a mãe ou o pai, tem dia que ele pede os dois. Que tem que levar ele no quarto e tem que orar com ele. E aí ele lê, ele agora está lendo um devocional, que eu ia... são de histórias, né? Esse daqui, 365 histórias bíblicas. Está aqui marcado, ó, que ele está lendo. Lindo. Cada dia ele lê uma página dessa. Nós podemos orar com ele, porque ele vai ler a Bíblia, ele vai deitar de novo e ele vai falar sozinho com Deus quando a gente apagar a luz. Então é um hábito que foi criado porque ele tem a necessidade de falar com Deus. Então quando a gente apaga a luz, você pode deitar e você vai escutar ele orando novamente. Glória a Deus. Porque ele tem essa necessidade. Mas isso é um hábito que foi criado, né? Então, nós precisamos ensinar a palavra de Deus na íntegra. Amém. E nada melhor que o culto doméstico para que a gente possa ensinar a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 11:19, diz assim, ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa cama, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Então, a palavra de Deus precisa ser falada em todo tempo. Precisa ser vivida em todo tempo, né? E a gente vê que a melhor idade para isso é enquanto é criança. O tempo de criança é o tempo onde eles mais aprendem. Os 2 primeiros anos da vida de uma criança é o momento em que ela mais aprende. A criança vem ao mundo e ela só sabe mamar e chorar, vamos dizer assim, né? Naquele período, até os 2 anos, ela vai aprender a falar, andar, engatinhar, fazer várias coisas. E a gente tem que aproveitar essa infância. A gente vê Moisés, né? Ele teve os primeiros momentos ali com a mãe, porque ela acabou sendo a ama dele, né? E na realidade ela era a mãe. Então a primeira infância dele, ele foi criado por Joquebede. E com certeza Joquebede ensinou a ele a palavra de Deus. Ele voltou lá para todo o luxo, para toda a riqueza, mas em algum momento aquilo que foi plantado lá no início veio a florescer, porque a palavra de Deus está ali dentro, está plantada, é uma semente. Verdade. Então a gente precisa fazer isso com nossos filhos. A gente vê Timóteo, né? Timóteo foi instruído por sua mãe e sua avó. E a Bíblia fala que Timóteo vivia em um lar de julgo desigual. Exato. O seu pai não cria em Deus, mas nem por isso a sua avó e a sua mãe deixou de ensinar a palavra de Deus dentro de casa para ele. A Bíblia também, lá em 2 Timóteo 1:5, e vocês também podem ler 2 Timóteo 3:15. 2 Timóteo 1:5 diz, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então a fé que a mãe dele e a avó dele tinha foi transferida dentro do próprio lar, porque a responsabilidade de ensino é da família. Amém. E aí, aproveitando essa parte que você está falando,
É muito importante, né, que na família, quando o pai e a mãe, né, são cristãos, professam a mesma fé, é muito importante que o homem, o pai, né, se levante como sacerdote do lar, né, porque a palavra de Deus, ela fala sobre isso, ela exorta sobre isso, que é papel do homem. A mulher, ela vai auxiliar o homem nesse culto doméstico, mas o homem que precisa se posicionar como sacerdote do lar, né? O homem já é o chefe do lar, digamos assim, né? Mas como sacerdote, o líder espiritual da sua casa, o homem precisa ter esse papel. Mas no caso de Timóteo, né, ali era um jugo desigual. Então a mãe e a avó iniciaram, né, tomaram essa posição. Eu, no início da minha caminhada cristã, meu filho tinha 2 anos de idade, ele tem 10 para 11. O meu marido ele não era convertido, então eu tive que me posicionar, né, como a sacerdote da minha casa, né, o pilar da minha casa. E hoje, para a glória de Deus, o meu marido ele é convertido já tem alguns anos e ele se posiciona. Mas é muito importante, né, a mulher entender que o marido tem esse principal papel. Exatamente. Até a Bíblia fala sobre isso que você está falando, né, Monique? Sim. Da questão de que se a sua família, por exemplo, seu esposo, não é salvo, ainda não tem experiência de conversão, você precisa fazer esse papel, né? Tanto com o seu esposo quanto com o seu filho. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 12, diz o seguinte: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, o seu posicionamento enquanto sacerdócio, se você tem uma família de julgo desigual, vai fazer com que a sua família se aproxime de Deus. E aí você, em algum momento, vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você não pode desistir disso. Amém. Você não pode desistir, porque a palavra de Deus diz que você tem que ensinar. Né? Instrui a criança no caminho que deve andar. Isso é um papel de quem? Do pai, da mãe. Né? As crianças precisam ser cuidadas, orientadas e devem caminhar juntas. Tanto é que é no caminho, não é o caminho. Não é você dizer: vai embora que é por ali que eu vou por aqui. Né? Exatamente. É junto. É junto, é no caminho, é você ali de mão dada, fazendo e dizendo como faz. E eu tenho essa experiência. A minha família, pai e mãe não eram cristãos. Eu fui a primeira a me converter. E eu passava uma briga muito grande dentro de casa porque eles não aceitavam. Né? E depois de anos, hoje toda a minha família serve ao Senhor. Mas depois de anos eu vi minha mãe dar um testemunho e ela falou que as minhas atitudes e o louvor que eu ouvia dentro de casa começaram a despertar nela alguma coisa e ela queria saber que Deus era aquele, que igreja era aquela. Olha. Né? E isso foi o quê? Porque dentro de casa, eu sem perceber, porque na época eu não tinha entendimento, assim, o entendimento que Deus tem me dado hoje, mas eu louvava, eu dava uma palavra com os meus pais, com as minhas primas, quando a gente se reunia. E o que aconteceu? Ali estava acontecendo um culto no lar. Olha. Né? E hoje meus pais servem ao Senhor, né? Meu irmão, todos estão no caminho do Senhor. Então você precisa ter isso dentro da sua casa. Amém. Né? O seu filho ele é um recipiente da sua influência. Você influencia o seu filho. Exatamente. E é tão tremenda essa questão, porque assim, eu tinha, sabe, essa esperança, né? Da minha casa toda servindo ao Senhor, todos salvos em Cristo Jesus. E eu não desistia. Né? E meu filho pequenininho, ele louvava, ele adorava a Deus, né? Ele já estava ali conhecendo a palavra de Deus. E é tão maravilhoso que eu lembro até hoje, né, que eu escutava muito aquele louvor Sonda-me, da Aline Barros, e Giovanna, ele amava essa música. Até hoje ele gosta muito, ele tinha um violãozinho, ele tocava.
Então a gente no momento devocional, no momento ali que eu nem sabia direito, né, o que era aquele tempo devocional, essas coisas, eu não cresci na igreja, né, então a gente acaba aprendendo tudo do zero, né, a verdade é essa. E Verdade. aí a primeira vez que meu marido foi à igreja, adivinha qual louvor tocou? Sonda-me, Senhor. E ele foi ali, né, impactado, né, ele ficou ali assim, uau, né. E Deus, ele tem as suas formas de agir, de falar, né, de trazer, né, os filhos para si, né, e foi maravilhoso. Isso para mostrar para vocês a importância da gente continuar falando. Você que é pai ou que é mãe, está assistindo, né, e seu marido ou sua esposa não são cristãos, não desista. Continue fazendo esse tempo, né, devocional com seus filhos. Chama para participar, mas se não quiser, respeita, não fica de cara feia, né? Porque a palavra de Deus diz que as pessoas, né, que não são convertidas, elas não entendem as verdades espirituais, elas não estão preparadas para adorar a Deus, um Deus que ela não conhece. Então Deus precisa ter muita paciência, né, perseverança, muito joelho no chão, muita oração, muito jejum, né? E isso tudo é fruto de um culto no lar. Verdade. Muito bom. E assim, nós, a gente está falando assim da questão de pai e mãe, mas nós, enquanto líderes, nós precisamos ajudar as famílias a entender isso, né? A entender essa importância, a entender que, igual a Monique falou, que se seu esposo, a sua esposa não é convertido, seu filho mais velho, de repente, não é convertido, isso não impede que você faça o culto na sua casa. Igual ela falou, isso não é motivo para que você fique de cara feia. Por quê? A palavra de Deus não é por a conversão, né? Salvação. Não é por força, nem por violência. Verdade. Mas a pessoa, se você está fazendo um culto ali no lar, querendo ou não, a pessoa vai ouvir. Mesmo que ela não tenha vontade, ela vai estar ouvindo, né? E um momento, a palavra vai de encontro ao coração dela. Amém. Porque está entrando, está enchendo o recipiente. Então, nós precisamos orientar os pais em relação a isso. Ajudar, porque às vezes a pessoa não tem essa visão, né? E aí ela acha que o marido tem que ir para a igreja por força, né? Que a esposa tem que servir a Deus de qualquer maneira. E acaba afastando, né? Cada vez mais. Exatamente. Afastando. A maioria faz isso, afasta, né? Exatamente. E aí, como que nós podemos fazer isso? Em relação aos pais. Hoje, a nossa maior comunicação com a pessoa, não só por causa do momento de quarentena, mas até antes disso, é através da rede social. Use a sua rede social para ajudar os pais. Nós agora estamos com um projeto do curso unificado, junto com a Flávia Grégio. Nós estamos com uma escola de pais, né, Monique? Iniciou essa sexta-feira, que são orientações para os pais. Né? Faça isso com os pais da sua igreja. Dá ferramentas, né? Dá ferramentas. Exatamente. Por exemplo, esse curso, você pode estar compartilhando com os pais da sua igreja, você pode dar palavras de incentivo. Aqui na minha igreja, a gente começou a pensar, e Deus colocou no meu coração de fazer, ajudar os pais com o culto nos lares. E nós chamamos os pais, fizemos uma conversa informal, né, para falar sobre a importância do culto, e tinham pais ali que não eram cristãos. O que nós fizemos? Nós montamos uma bolsa do culto no lar, que é essa bolsinha aqui, que essa daqui vai ser trocada, mas eu peguei lá para mostrar a vocês. Aqui, ó, tem um plástico. Cada semana aqui vai papel com o nome da criança que vai levar para casa. A maleta está na casa do Bernardo, que é o meu filho. E aqui dentro, a criança leva para casa uma Bíblia, né? No caso aqui, de acordo com a turma, isso aqui é o pão diário, que são devocionais. Isso aí é para qual idade que você usa? Esse daqui eu uso para as crianças acima de 5 anos. Né? Um devocional que eles podem usar no dia a dia do culto. Claro, você precisa preparar as crianças como elas vão fazer o culto. Sim. Porque nesse caso aqui, era para elas fazerem junto com os pais.
né? Louvar uma música da salinha, um louvor que eles têm na sala, na classe. Porque muitos pais na minha igreja, na minha realidade, são pais que não são cristãos. Então, eles aprendiam que eles tinham que orar, a rotina como se estivesse na sala, né? Orar, louvar, pedir ajuda do papai e da mamãe para contar a história. Dentro da nossa maleta vem esse livro, que é uma indicação para vocês, é um livro. Aqui, ó. Uhum. Redescobrindo o tesouro perdido do culto familiar, né? E o que eu fiz? Nós temos um grupo de WhatsApp com os pais. Eu li esse livro todo em capítulos. E aí, cada dia eu ia botando um capítulo lá para os pais, para que eles pudessem ouvir, né? Porque, de repente, a pessoa vai falar, não gosto de ler, não isso, não. Tem pessoas que também não sabem ler. Lá, assim, não tem uma leitura bem desenvolvida. Sim. Então, nós lemos, eu junto com meu esposo aqui em casa, no nosso culto, e eu ia gravando, né? E ia lançando no grupo dos pais. E junto ia esse caderno, Culto da Família. Maravilha. Tá vendo? Nesse caderno aqui vinha explicando sobre o culto, do que a gente conversou com os pais, e aqui vem assim, né? Qual é a criança que está recebendo, qual é o período, para eles anotarem qual é a história, e aqui embaixo, o que eles... como foi receber o culto no lar naquela semana. Fica uma semana na casa. E depois a criança podia desenhar aqui como foi o culto no lar, né? E aí ela faz o desenho na parte de trás. E essa maleta, cada semana, vai para a casa de uma criança, né? Lá no maternal, as crianças menores têm uma Bíblia para bebês, vai o mesmo material, mas com uma Bíblia para bebês, né? Própria para a idade. E isso deu muito certo. Você pega assim, os relatos, e eles mesmo contando depois, tio, meu pai sentou comigo, e esse pai não é da igreja, não é cristão. Meu pai estava ali comigo, tio, meu pai orou. Então, a própria criança desenvolvendo esse hábito dentro do lar. E convida, né, os pais a participarem, né? Uma estratégia dos pais, né? Trazer os pais para o conhecimento da palavra, né? Porque Exatamente. eles vão conhecendo, né? Eles vão vendo ali a alegria dos filhos, o envolvimento dos filhos, a participação dos filhos, e eles são levados, né, estimulados a estar até mesmo na igreja. Exatamente. A gente sabe que esse é o papel dos pais, mas nós podemos ajudar a construir esse papel dentro dos lares. Nós precisamos ajudar a construir, né? Porque o pai precisa entender que a palavra de Deus é para ser contada para os filhos, para que eles passem para os filhos dos filhos, né? E muitas vezes esse papel está deixado só para a hora que eles estão dentro da igreja. Verdade. Lá em Joel 1:3, diz assim, narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam e seus filhos, e os filhos destes a outra geração, que foi o que a gente acabou de falar. Se a gente constrói o hábito do culto no lar, isso vai passar de filho para filho, de geração em geração. Exatamente. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a rotina do culto no lar, né? Certo. Uma coisa assim importante, que você estabeleça um dia e um horário, né? Convide a sua família para participar. Você pode construir com a criança um convitinho feito à mão, né? Você pode construir um cartaz para colocar em algum lugar da sua casa, prende na geladeira, um lembrete de culto no lar, na quinta-feira, às 19 horas. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, vai ser o seu dia de cultuar ao Senhor. É muito importante. Nesse dia, ninguém pode marcar outra coisa. Né? Um dia que seja mais adequado, que toda a família esteja presente. Igual a gente falou, não pode ser por força, mas você vai convidando. Uma hora o convite surte efeito. Com certeza. E é importante essa questão de você botar, né, em algum lugar o horário, o dia, porque a criança, né, os filhos, eles vão vendo e eles vão criando esse hábito, né, essa rotina. Né? E você pode fazer esse lembrete até mesmo com a criança. Né? Você pede ela para montar um cartaz, um convite. Então, você está envolvendo a família nesse processo.
Isso é muito importante, é um outro ponto importante. Envolver a família no processo. Como assim, Dona? Além dessa parte que eu estou falando, de você estabelecer um horário, fazer um convite, envolver no processo do culto mesmo, né? Sobre os louvores, escolhas de louvor, versículo, fazer com que todos cooperem. E uma coisa que o Monique falou anteriormente, que as pessoas têm a visão de que o culto precisa ser extenso. E, pelo contrário, o culto precisa ser breve, precisa ser curto. Principalmente se as pessoas que estão ali no culto não têm Jesus no coração ainda. Não são salvas. Porque você não está num culto de 2 horas que está dentro do templo. Você não precisa disso. Você precisa separar um momento para falar com Deus. E a gente sabe que a concentração da criança também não é longa. Exatamente. Né? Então nós temos que nos atentar a isso tudo. Às vezes você quer ficar 1 hora ali ministrando a palavra de Deus. Nossa. Vai se perder o intuito. Né? Não dá nem para imaginar isso, gente. Porque assim, o culto com as crianças pequenininhas, né? Ele dura 5 minutos. Só 5 minutos. Monique, só isso. Aí, às vezes, né, você escuta assim, pessoas falando que não tem tempo. Eu falo assim, gente, crianças da classe dos bebês, do maternal, né, até mesmo assim, do jardim, são crianças de 4, 5, 6 anos, 5, 10 minutos no máximo, assim, estourando, né? Crianças já em torno assim, dos 7 anos, 8 anos, né? Até assim, junior, que é 10, 11 anos, você pode colocar uns 10 minutos. Adolescente é uns 15 a 20 minutos. São, assim, pequenas porções do dia, né? E é tão pouco tempo que eu não vejo nem por que fazer só uma vez na semana, né? Verdade. Porque é algo assim que dá para se pôr com organização, os seus pais, né, se organizarem, né? Organizar ali a sua agenda diária, né? Dá para fazer todos os dias, porque é algo assim tão rápido. Quando você vê, já acabou. Né? Verdade. E assim, se você não faz isso de maneira prazerosa, algo assim, igual você está falando, um tempo breve, curto, amiga, aí você quer que a criança fique ali. Oi. Olha só, falta 1 minuto para acabar o tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, vou salvar e vou entrar de novo, tá bom, pessoal? Tá bom. Aí vocês fiquem ligados aí, tá? Eu vou salvar, porque senão eu vou perder a live. Vou salvar, vou encerrar, porque é 1 hora só de live. Aí eu vou entrar novamente ao vivo e vocês entram de novo. Tá, Dani? Não vão embora não, está acabando. Então tá, fica aí. Oi, pessoal. A Dani já entrou. Vou chamar ela aqui. Voltamos. A segunda parte da live, tá bom demais. Olha ela aí. Voltei. Vamos continuar, agora amiga. Vamos continuar. Vamos. Então, assim, a família... Então, você precisa ser breve. Foi aí que nós paramos, né? Sim. Uma coisa importante. A gente sabe que muitas pessoas hoje usam o celular como Bíblia, é mais prático, tá ali. Mas é importante a criança ter o contato com a Bíblia de papel. Amém. Então, separa a Bíblia para todo mundo. Já deixa separadinho ali para o culto que vai acontecer no celular. Então, separe Bíblia. Seja dinâmico, objetivo. Uma coisa importante, às vezes a pessoa quer esperar o momento do culto no lar para dar bronca. Né? Usar ali um momento de devocional para poder apertar, dar bronca. Gente, não é o momento. É o momento do ensino da palavra de Deus. E sobre também que a gente estava falando quando parou, da questão do ser breve, porque às vezes você quer se estender e você quer que a criança fique ali sentado. E aí você começa a brigar. Senta, não sobe, que ela não vai parar. A criança tem a necessidade de se movimentar. E aí o que acaba? O culto passa a ser chato. Exatamente. Uma obrigação. Exatamente.
Então a gente tem que ter esse cuidado, porque aprender sobre a palavra do Senhor precisa ser uma alegria. Né? Exatamente. Ensinar a cultuar ao Senhor precisa ser uma alegria. E ter Então a gente cuidado, tem né? E ter cuidado com o horário. Por exemplo, eu tinha o hábito de fazer aqui em casa, até hoje a gente tem esse hábito, de fazer à noite, antes, né, do horário de dormir. Só que eu tive que começar a me atentar ao horário do Gustavo, né, que é meu filho mais novo. Porque eu percebi que quando eu começava o culto no lar, ele começava já o olhinho a pesar, né? E ele deitava. E olha que é rápido. E eu falava assim, senta, Gustavo, acorda, Gustavo. Não deita, Gustavo. Mas isso é algo que essa percepção tem que partir de nós, né? E não cobrar da criança, brigar com a criança. Então faça num horário que seja melhor para todo mundo. Nem que seja após um almoço, após um jantar, né? Esse tempo que a gente está em casa, esse tempo de reclusão, fica mais fácil. Mas o ideal é que você faça assim, crie uma rotina que venha a funcionar mesmo quando tudo voltar ao normal. Porque senão você vai criar essa rotina agora, e aí quando a sua vida voltar ao normal, quando você voltar a sair, os filhos voltarem para a escola, você vai perder o hábito. Né? Tem pessoas que estão começando a fazer o culto doméstico só por causa do tempo de reclusão. Glória a Deus por isso. Faça. Antes tarde do que nunca, vamos dizer assim, né? Mas não pare. Né? Crie de modo que você possa continuar depois esse culto no lar. Senão você vai abandonar. Né? Verdade. E criar esse hábito de ter sempre um dia, um horário, um local reservado para isso. Porque a criança precisa criar hábitos, né? Uma rotina. A criança gosta de rotina. Por mais que a gente não ache que não, mas é necessário. Ela precisa ter uma rotina. Então, isso é importante. Não se referir ao culto como momento da historinha. Não, é momento do louvor a Deus. E aí vem assim, a rotina do culto. Como fazer, Daniele? Você vai separar um louvor, momento de oração, momento de versículo, ler um versículo, uma leitura bíblica, né, uma história bíblica, uma lição bíblica objetiva. E você pode tornar o seu culto mais dinâmico com uma fixação. Como assim? O louvor. Procure louvores conhecidos, né? Você pode pedir à própria criança para que naquele dia ela cante um louvor. Né? Muito bom. Meu filho participa de uma organização chamada Embaixadores do Rei. Gente, todos os cultos ele quer cantar os louvores da embaixada. Eu falei que eu já estou quase me candidatando para ser embaixadora do rei. Mas é uma organização de meninos, né? Mas são os louvores que ele ama, ele sabe todos, de ponta a ponta. O pai é conselheiro da embaixada. Exatamente, é muito importante assim, os pais se atentarem a cantar os louvores da idade da criança. Não é cantar louvores de adulto nesse momento. Louvores de adulto você canta em adoração a Deus, no outro momento você e Deus. Mas ali no culto, com as crianças, com seus filhos, cante louvores da faixa etária deles. Né? Quando a criança é pequenininha, é mais fácil, porque os pais são forçados a ouvir 3 palavrinhas, turma do cristãozinho, por aí vai. Conforme a criança vai crescendo, os pais vão ficando perdidos, né? Porque não ouve mais. Então, assim, faça isso que a Dani falou. Aqui em casa, a gente faz um culto doméstico onde cada um tem uma função, né? Sendo que a história é eu ou meu marido. Mas, mesmo assim, a gente pede também que eles contem uma história. Que o mais velho, por exemplo, leia uma passagem bíblica, explique aquela passagem bíblica que ele leu. É muito importante ter essa dinâmica, não centralizar só no pai e na mãe. Né? Peça o filho para orar, peça o outro para cantar, né? E aí vai distribuindo de todos, porque todos vão participar e vão adorar a Deus. Você também pode modificar isso, igual você está falando. A questão desse rodízio. No caso da Monique, ela tem 2 filhos. Né? Você pode sortear quem é que vai fazer o louvor, porque eles vão ficar naquela empolgação. Você pode escolher formas dinâmicas de como eles vão participar, de escolher quem é que vai participar. Né? Isso estimula. Hoje nós vamos fazer um sorteio. Hoje nós escondemos alguma coisa na casa. Quem achar vai fazer o louvor semana que vem. Porque vai ser divertido. Exatamente. Né? E a criança precisa disso. Ela precisa desse estímulo. Exatamente. Né?
Você pode escolher um louvor junto com a família, um louvor para a família, para a sua família, né? O momento de oração. Você pode diversificar, você pode fazer pedidos de oração, você pode pedir que um ore pelo outro, porque a criança precisa entender que orar não é só pedir, orar também é agradecer, né? Exatamente. Orar é falar com o Senhor. Então você pode trabalhar isso de forma diferente, você pode pegar também papeizinhos, sortear as duplas, você vai orar com a mamãe hoje, você vai orar com o papai, né? São formas de que você pode trabalhar com eles. Orar por missões, né? Orar pelos missionários, pelos países que têm perseguição. A gente faz muita tecnicagem. A gente pega o globo, né? A gente pega o globo, a gente roda e para o dedinho, vamos orar por esse país. Aí cada um roda, até eu paro. Eu e meu marido, a gente para o dedinho e vamos orar por missões. Também é muito importante. Você pode estar no tempo de pandemia. Hoje nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes nos hospitais. Né? Você precisa relacionar o seu culto com o que está se vivendo agora também. Né? Para que o versículo, igual ela falou, lê um versículo breve que ele escolheu, ele abriu a Bíblia, ele escolheu aquele versículo, ele vai ler. Pede ele para explicar. Se ele não conseguir, você pode ajudar, né, na explicação daquele versículo com perguntas. Tipo assim, você vai induzindo ele a resposta da explicação. A refletir, né? Sobre ler a Bíblia, mas não só ler por ler. Ler e entender o que está lendo. Interpretar aquilo que está lendo. Aí vem a questão da leitura bíblica, uma lição bíblica breve, né? Que traga um ensinamento breve, objetivo, para que tenha entendimento. Então, a gente tem que pensar que é um culto para criança. Então, aí vem questões assim. Daniele, mas eu não sei fazer isso. Gente, a gente tem vários devocionais. Nós temos o Devocional das Maravilhas. Também tem, muito bom. Que é da APEC, né? Um material da APEC. Maravilhoso. Aqui vem, o devocional. Vem para você uma perguntinha que você pode fazer em família. Ele tem vários volumes, até o 12, Monique, né? Não é? Então, devocional para 2 anos, isso aí. São 12, cada livreto desse é para 2 meses. Então, você encontra devocionais, que igual eu mostrei aqui, o que vai na Bíblia, pão diário, um para cada dia do ano, né? Aqui vem, por exemplo, esse devocional aqui, já vem sempre contando uma história, né, infantil, algo assim, real, e encaixa a palavra de Deus ali dentro, já vem o motivo de oração. Muito bom. Dá para vocês verem. Vem uma sugestão de atividade para você fazer no final, já vem um versículo todo prontinho, né? Muito bom. Que você pode usar. Tem aqui, eu até vi que Monique indicou essa Bíblia no curso que ela terminou agora, Bíblia das Descobertas. É uma Bíblia ótima para uma criança já maior, né? E aqui vem também, sugestões de atividades para você fazer com as crianças, para explicar curiosidades. Exatamente. Muito boa. E use, né? Só fazendo uma observação, Dani, assim, use a Bíblia de acordo com a idade do seu filho. Se você está fazendo culto no lar, uma criança de 10 anos, por exemplo, de 9 anos, não use a sua versão, se for uma versão difícil. Use uma versão de fácil entendimento, né? Então, assim, depois eu posto para vocês no Instagram as versões que vocês poderão usar. Mas se atentem a isso. Crianças de jardim, crianças menores, né, do maternal, por exemplo, é ótimo usar esse devocional pão diário que ela indicou, porque é o que ela falou, já vem com umas histórias pequenas, né? E se você não tiver nenhum devocional no momento, não tem problema. Não tem problema. Leia você, né? Trechos, né? Passagens bíblicas. Não leia só versículo, leia passagem, porque é uma história. Leia e explica. Ou então pergunta para os seus filhos o que você entendeu dessa história. Né? E eu tenho certeza que vai ser bênção. E até essa questão, se você for adquirir uma Bíblia para criança, se atente ao conteúdo da Bíblia,
Você tem um filho de 1, 2 anos, você precisa ver uma Bíblia para bebês. Não adianta você pegar uma Bíblia de descobertas, das descobertas, e dar para uma criança de 2, 3 anos. Não Ele tem vai como. rasgar isso daqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E esse momento da fixação, o que seria isso? É um momento de uma atividade descontraída. Você pode fazer um jogo de perguntas e respostas. Você pode fazer atividades que são sugeridas aqui. Você pode fazer quem gravou o versículo, né? E aí você faz brincadeiras, você traz brincadeiras para que aquilo ali seja prazeroso para a criança. Sim. E que você possa criar esse hábito, não só na quarentena, né, mas por toda a vida. Se você não tinha esse hábito agora, que você passe a desenvolver, que você possa ajudar o seu ministério, na igreja, os pais do seu ministério, poste devocionais para que possa ajudar eles, no grupo dos pais, né? Posta lá perguntas, desafios, para que as crianças possam participar, colaborar. Nós precisamos ajudar eles também a pesquisar. Porque quando você posta um desafio e o pai está lá agora. Desafio é maravilhoso. Ele automaticamente vai procurar junto com o filho. Mãe, qual é o desafio de hoje? Né? E aí eles vão lá. Gente, principalmente as crianças da idade de 8, 9, 10 anos, eles amam essa questão de procurar, de pesquisar, sabe? De achar a resposta. Aqui em casa funciona muito bem. Eu amo o desafio. Fico assim, uau, onde é que está essa resposta, né? O que é? Muito bom. E as crianças nessa idade são muito competitivas, né? Muito, muito. Então, eles vão amar isso daí. Amiga, não vou me estender muito. Vou só indicar os livros. Já indiquei o Redescobrindo o Ministério de Culto nos Lares, né? Sim. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. Sim, muito bom. É de Jerry Marcelino, eu acho que é assim que se lê. Eu quero indicar Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus. Show. Dona J. Agora, esse nome aqui, eu acho que é Rabenitz. Gente, eu não treinei meu inglês hoje, não. Depois você me manda foto que eu vou postar lá no Instagram, as fotos dos livros lá. Ensinando no Caminho. Isso daqui é um livro, assim, uma leitura bem gostosa, porque é uma mãe que escreve esse livro, né? E eu até separei aqui, na página 71 do livro, é de Melina Pokirand, acho que é isso. Ela diz assim, a palavra devocional vem de devoção e está relacionada à atitude de admiração, a algo. Em nosso caso, a Deus. Ter uma vida devocional diz respeito a investir tempo no relacionamento com o Senhor, por meio da oração, da leitura da Bíblia e da adoração. Amém. Também tem, Mala de Ideias da Flávia. Aqui também tem um capítulo que fala sobre o devocional, tem dicas, né, de como fazer, né? Ela fala aqui sobre o Emanuel na Minha Casa, que é um projeto também de culto nos lares, parecido com essa maleta. Então, você pode adquirir, que você vai descobrir esse e outras dicas, né? Maravilhoso. E a Bíblia, gente. A Bíblia é o nosso principal devocional. Amém. Eu queria indicar um, que é esse aqui, ó. Muito bom. 101 ideias criativas para o culto doméstico, de David Merck. Maravilhoso. Esse livro eu adquiri justamente porque eu queria assim, ideias diferentes, né, para poder aplicar no culto doméstico da minha casa. Porque quem tem criança, né, tudo pequeno, a gente precisa ser criativo, né? A gente precisa buscar ideias, né, mudar ali o momento da oração, mudar o momento da história. É uma coisa muito importante. Você que faz culto doméstico com crianças, bebês, né, crianças de 1 ano até crianças assim, de 3 anos, elabore recursos, né, separe imagens,
coisas visuais para que a criança possa participar melhor desse momento. Senão você perde a atenção dela. Tá? E se você tem filho adolescente e filho pequeno, você tem duas opções. Ou você faz esse momento do culto doméstico só com adolescente e depois só com pequeno, ou você faz todo mundo junto, que é importante também fazer de vez em quando todo mundo junto, mas sabendo que você ou não vai alcançar muito pequeno, ou o adolescente vai estar chato, né? Porque a linguagem é muito diferente, mas é imprescindível esse momento todo mundo junto. E eu falo isso porque tem famílias que têm, né, adolescente, crianças de 6 anos, 5 anos, né, 7 anos, e não sabe, né, como fazer. Então faça isso, faça um tempo com um, faça um tempo com outro, e de vez em quando faça esse tempo com todo mundo junto, né? Ou faz todo mundo junto e tenta ali fazer de modo que agrade um pouquinho, depois você vai lá e agrada o outro um pouquinho, para que a família inteira, né, fale ali a mesma língua, seja em adoração ao Senhor nesse momento tão importante. Você pode, por exemplo, louvor, canta um louvor de criança menor. Exatamente. E aí o adolescente canta um louvor, escolhe um louvor para a família cantar, né? Porque aí você vai adequando ali a família, todo mundo está no mesmo momento. Exatamente. Bem, eu vou aqui então ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não tenho não. Estava só uma observação de uma irmã. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é agora, gente. Agora, para a gente poder caminhar aí para encerrar a live. Você quer falar mais de alguma coisa, amiga? Não. Só quero agradecer, né, que Deus abençoe, que esse tempo que a gente está tendo tempo, né, sendo redundante, Verdade. a gente saiba aproveitar o tempo e estender isso para todos os dias. Amém. Amém. Você poderia então fazer uma oração? Ih, peraí, surgiu aqui mais uma. Deixa eu ver. Amo vocês, aprendi muito. Mensagem da tia Tânia. Linda, amiga. Linda. Vamos então orar, amiga? Eu queria pedir para você orar, então, encerrando a nossa live, uma oração aí pelas famílias, pelos pais, pelas crianças. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, que estivemos aqui. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, por todas as famílias, Pai, que possam ser tocadas, o quanto é importante separar um momento para estar com o Senhor, para falar contigo. Abençoe, Pai, todas as crianças do mundo, Senhor. Pai, abençoa, Pai, as famílias, Pai, que estão agora em seus lares, Pai, Amém. Nesse momento tão difícil. Cuida de cada líder de ministério, dando estratégias para ajudar essas famílias. Obrigada por cada um que esteve aqui assistindo e por aqueles que ainda vão assistir, Pai. Que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada um, assim como foi de encontro ao meu. Obrigado pela oportunidade de se servir. Te pedimos, Pai, que Tu abençoe, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, amiga. Foi uma bênção. Obrigada aí por aceitar o convite. Obrigada você, amiga. Deu tudo certo, em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Glória a Deus, amém. Foi uma bênção, né? Eu fui abençoada com a tua vida e eu creio que muitas pessoas, né? Muitos pais também irão ampliar a sua visão, né? Ampliar aí a sua mente e entender a necessidade espiritual dos filhos, né? Que eles são responsáveis de alimentar os filhos através da palavra de Deus. E que isso não é responsabilidade só da igreja, né? Só do ministério infantil, mas é da família. O pai e a mãe são os primeiros evangelizadores, os primeiros pastores do seu filho. Amém? Verdade. Monique, eu esqueci, eu botei aqui, porque eu não estava com ele em mãos, indicar o livro do Marlon. Família de Pais. Tá aí não é em esse? mãos? Tá aí? Ou não está aqui em mãos? Tá? É porque eu botei aqui na tela do computador, o computador fechou e eu esqueci. Eu tenho... O Marlon Spilari, que é nosso amigo, ele tem 2 livros sobre família. Isso, né? Ó, achei esse Tá aqui aí? na minha mão. É esse Tem daí, um família.
em aliança de paz, que é Ah, bênção. Você achou tô o outro tentando aí? achar o Achei outro aqui, é muito livro. aqui, ó. Aê, acho um, tá, acho outro. Pronto. Paz Cristão. Uma indicação de leitura para vocês do Marlon Spilari, também é nosso amigo, que vocês possam ser abençoados com essas leituras também. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma uma pergunta aqui. A tia Tânia pediu pra gente fazer um sorriso, né? Tirar um. Ela vai fazer. Ela falou, fica quietinha que ela vai fazer um print da tela. Vou aproveitar para fazer também. Tânia é nossa amiga e é nossa amiga das fotos. Yes! Vai, dá um sorriso aí bonito. Pronto, pronto, amiga. Então nós vamos encerrar por aqui, né? Foi uma bênção. Agora Deus pela tua vida, que o Senhor te abençoe. Saudades enormes, não podemos estar juntos, mas assim já é bom demais, né? Em breve a gente vai poder estar bem pertinho, matando a saudade. Amém. Deus abençoe a tua família, a tua casa. Um grande beijo pro irmão Zé, pro Bernardo. Tá? Um abraço forte para vocês. Deus abençoe vocês. Tá bom? Eu também, amiga. Obrigada pelo carinho, pelo convite, né? Que Deus abençoe o Leandro, Giovanni, Gustavo. Você e a gente está morrendo de saudade. Amém. Beijo. Tchau. Tchau, paz, gente. Fica com Deus. Bye. Beijo a todos. Nós ficamos por aqui, mas não esqueça, se inscreva no nosso canal e não deixe de dar o seu like se você gostou desse vídeo. Tchau, Deus te abençoe.